Então a minha mãe, ela era professora. Ela tinha uns cadernos de desenho que eu achava assim aquilo de outro planeta. Eu falei, gente, como minha mãe sabe desenhar tão bem? Então eu copiava os desenhos dela. Então eu passei muito tempo na minha infância desenhando. Quando eu era criança, assim, principalmente na escola, eu sofri muito bullying. Eu era uma criança alta, eu sempre fui muito alto. Então isso marcou minha infância inteira quase. Então na escola eu acabei sendo, por um lado, deixado para trás nessa parte física, né? E por outro lado eu comecei a despontar, tipo, é um menino que desenha. Então assim, foi, eu acho que minha salvação, porque eu comecei a ser valorizado por outra coisa que os meninos não eram. Hoje pensando, eu sei que a gente tem que estimular a criança pelo aquilo que ela gosta de fazer. Esse é o principal. Porque quando você gosta do que você está fazendo, você vai fazer. Meus pais foram vendo que eu tinha jeito para desenhar, que eu tinha uma aptidão e tal. E comecei a treinar, fiz curso e hoje eu sou designer gráfico. Então acho que uma coisa que pautou minha vida foi o desenho. Foi uma coisa que eu adorava fazer e eu continuei fazendo. Na minha época, ser gay era errado, era feio, era anormal. Quando você é criança, você não sabe o que é, você é acusado de uma coisa que você não entende, que você acha errado, então você sofre. Eu me sentia meio peixe fora d'água mesmo. Nesse sentido, não foi uma infância simples, assim, porque eu não podia levar isso para casa, porque eu não sabia o que era isso, como que eu ia falar para minha mãe? E nem eu sabia, na verdade, o que era. Então foi difícil. Mas era uma coisa que começou a me prejudicar e talvez a me fechar mais. A me deixar mais introspectivo nesse sentido. Um lado foi bom, porque eu desenvolvi um monte de coisa que talvez se eu não tivesse sido uma criança mais introspectiva, talvez eu não tivesse tanta imaginação. Eu sempre fui uma criança muito imaginativa. Então, quando eu era criança, eu falava muito sozinho, assim. Eu sempre brinquei, sempre tive uma conversa comigo mesmo ou com outros personagens que eu criava. Então, muitas vezes, eu já acordava outra pessoa. Então, eu era, sei lá, um personagem, assim. Às vezes a minha mãe não entendia o que eu falava. Mas o que você tá falando, menino? Sabe assim? E era uma coisa que eu me divertia muito fazendo, porque eu não precisava de outra pessoa. Então, eu brincava muito com meu irmão, mas eu brincava muito sozinho. Nossa, acho que eu fui criança por bastante tempo, assim. Mas acho que é isso, assim. Acho que quando começa a puberdade mesmo, né? Que você começa a sentir que assim, você tem um monte de brinquedo e que você não se interessa muito. Você começa a se interessar muito mais pelos amigos e pelas pessoas, né? Do que pelos brinquedos, assim. Aí você acha, acho que não sou mais criança. Não sei, talvez pensando agora, a grande diferença é que a gente perde um pouco dessa... Apesar de eu ter essa espontaneidade para falar, para fazer minhas coisas, eu acho que a gente perde muito. E acho que assim, eu conseguia ter acesso a muito mais ideias ou coisas, porque eu acho que eu era mais livre, assim, sabe? E eu acho que hoje eu tento não perder isso, porque acho que até faz parte de quem eu sou hoje, né? Eu preciso ter essa liberdade de pensamento para poder criar, mas eu acho que é isso, assim, acho que falta... É um exercício diário para mim, de eu tentar ser mais livre no meu pensamento e não ter tantos preconceitos. Quando você é criança, você tem medo de ficar sozinho, ou você tem medo de, sei lá, de perder seus pais, ou de se perder, né? E aí, esses medos, eles vão, na verdade, eles vão se modernizando, né? Acho que não é que eles mudam, acho que eles só vão eles vão crescendo de uma forma mais sofisticada. O medo, ele é importante porque ele te protege de algumas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também, acho que ele te mina. Ele não deixa você fazer muitas coisas que você acredita, por exemplo. Principalmente, sei lá, ou que os outros vão achar, ou você vai arriscar alguma coisa que talvez você vai perder mais do que ganhar. Algumas decisões que eu tomei ultimamente na minha vida, eu tive que arriscar e não é que eu parei de sentir medo, ou eu tomei as atitudes sem medo, mas eu fui. Tipo, sabe aquela história, tipo, tá com medo, vai mesmo assim? Então vai meio isso. Então, se eu pudesse falar alguma coisa pra mim, quando eu era criança, era isso. Eu não tinha tanto medo das coisas. Acho que
Tenha, mas não deixe de fazer, não deixe de realizar as coisas.